Olá, me chamo Ludmila, eu sou estudante do curso de Biomedicina e eu e meu grupo ficamos responsáveis sobre o tema Biofísica da Respiração. Nós dividimos o tema em 4 tópicos e eu vou começar falando sobre a mecânica pulmonar. A mecânica pulmonar é o estudo de como o ar entra e sai dos pulmões, envolvendo a dinâmica da respiração. Na inspiração, o diafragma e os músculos intercostais se contraem, aumentando o volume da cavidade torácica, criando uma pressão negativa, que irá puxar o ar para dentro. Já na expiração, acontece o contrário. Os músculos eles relaxam, fazendo com que o volume da cavidade torácica diminua, empurrando o ar para fora. Agora falando sobre a biofísica da respiração, ela é o estudo dos princípios físicos por trás do processo da respiração, como por exemplo a elasticidade pulmonar, a resistência das vias aéreas e as propriedades do fluxo de ar. Como exemplo disso, nós temos a lei de Boyle, que é um princípio da física que relaciona a pressão e o volume de um gás. Ela diz que, em temperatura constante, o produto da pressão e o volume de um gás vão ser sempre constantes. Em outras palavras, se o volume de um gás aumenta, a pressão diminui, e vice-versa, desde que a temperatura permaneça constante. Isso é importante na respiração, porque quando o volume dos pulmões aumenta durante a inspiração, a pressão cai em relação à pressão atmosférica, puxando o ar para dentro. Já na expiração, o volume diminui e a pressão aumenta, expulsando o ar dos pulmões. A biofísica também ajuda a compreender como as forças elásticas dos pulmões e a parede torácica interagem no processo de inspiração e expiração. Olá, me chamo Isabel, sou do curso de Biomedicina da Manhã e eu vim falar um pouco sobre trocas gasosas no sistema respiratório. Bom, a troca gasosa no sistema respiratório é um processo biofísico que ocorre nos alvéolos pulmonares e nos vasos capulares. Esse processo é conhecido como hematose, que é um processo fundamental para a produção de energia nas células. Bom, e o que é a hematose? A hematose é um processo de troca de gases, é a transformação do sangue rico em gás carbônico para um sangue rico em oxigênio. E a hematose ela é fundamental para o metabolismo celular, pois o oxigênio ele é essencial para a respiração celular. Bom, e a hematose acontece por meio da difusão, que é uma passagem de substância de uma área de maior concentração para uma área de menor concentração. No caso da hematose do gás carbônico, é transferido do sangue para o alvéolo. E do oxigênio é transferido do alvéolo para os capilares. Existem algumas doenças, como embolia pulmonar e pulmonar obstrutiva crônica, que podem impedir que a hematose aconteça, o que pode levar à hipoxia, ou seja, a baixa oxigenação no tecido do corpo. Olá, meu nome é Ariane Fernanda, eu faço o curso de farmácia na turma da manhã e eu vou falar um pouco sobre a resistência das vias aéreas, que é um conceito bastante fundamental na fisiologia respiratória. Esse termo, ele se refere à oposição que o ar encontra ao passar pelas nossas vias respiratórias, desde a entrada pelo nariz até os alvéolos pulmonares, que é onde ficam ocorrendo as trocas gasosas. Existem alguns fatores que afetam a resistência dessas vias aéreas. O principal é o diâmetro das vias aéreas, porque ele influencia na resistência. Quanto menor o diâmetro das vias aéreas, maior será a resistência ao fluxo de ar. Isso significa que, quando as vias respiratórias elas se estreitam, como ocorre em condições como asma, bronquite ou enfisema,
o ar ele tem mais dificuldade para passar, aumentando a resistência. A gente também pode citar a viscosidade e a densidade do ar. Isso porque o ar que respiramos também pode influenciar bastante na resistência. Quando o ar ele é mais denso, a resistência ela aumenta. Um exemplo interessante é que em altitudes elevadas, onde o ar é menos denso, a resistência ela pode diminuir, facilitando o fluxo de ar. A gente também pode citar o controle neuromuscular, porque o tônus muscular das paredes das vias aéreas, especialmente nos brônquios, também é determinante. O nosso sistema nervoso, ele controla isso de maneira, digamos que assim, bastante interessante. O sistema nervoso simpático, que é ativado em situações de luta ou fuga, eles tendem a dilatar as vias aéreas, diminuindo a resistência. Por outro lado, o sistema nervoso parasimpático, que age em situações de relaxamento, contrai essas vias aéreas, aumentando a resistência. Por último, a gente pode falar também do volume pulmonar, porque o volume do ar que tem dentro dos pulmões também tem um papel bastante importante. Durante uma inspiração profunda, as vias aéreas elas se expandem, o que reduz a resistência. Entretanto, em uma expiração forçada, especialmente em pessoas com doenças pulmonares obstrutivas crônicas, a DPOC, o colapso das vias pode aumentar significativamente a resistência, dificultando assim a saída do ar. Existem também as consequências do aumento da resistência das vias aéreas. Quando a resistência aumenta, os músculos respiratórios precisam trabalhar mais para vencer essa oposição, o que pode levar a uma sensação de falta de ar, chamada de dispneia, e também a fadiga muscular. Em casos mais graves, como durante uma crise asmática, esse aumento da resistência pode se tornar bastante perigoso, exigindo uma intervenção médica imediata. E como é que a gente pode medir a resistência dessas vias aéreas? Existem alguns métodos específicos para avaliar a resistência ao fluxo de ar. Tem a espirometria e a pleximografia corporal. São exames que medem o fluxo e a pressão do ar durante a respiração, ajudando a diagnosticar e monitorar condições que aumentam a resistência dessas vias aéreas. Em resumo, a resistência das vias aéreas é uma medida crucial da facilidade com que o ar se movimenta pelos nossos pulmões. Quando essa resistência aumenta, a respiração ela se torna, digamos que, mais difícil, exigindo mais esforço e podendo levar a complicações respiratórias em casos mais graves. Olá, meu nome é Júlio Ivan, sou estudante da turma do segundo período de enfermagem. Hoje eu vou falar um pouco sobre a biofísica da respiração e sobre a complacência pulmonar. A biofísica da respiração trata dos processos físicos que permitem a troca de gases no pulmão, envolvendo a movimentação de ar entre o ambiente e os alvéolos. Essa movimentação ocorre principalmente pela diferença de pressão entre o ar atmosférico e os pulmões, regulada pela ação dos músculos respiratórios como o diafragma. A complacência pulmonar é a capacidade dos pulmões de se expandirem em resposta à variação de pressão, ou seja, o quanto eles se distendem com uma determinada pressão aplicada. A complacência pulmonar é influenciada por alguns fatores, vou citar dois deles aqui. Um dos fatores que influenciam na complacência pulmonar é a elasticidade do tecido pulmonar. Pulmões saudáveis possuem fibras elásticas que permitem a expansão e o retorno à sua forma original após a expiração. Se o tecido estiver danificado, como no efisema, a complacência aumenta, ou seja, o pulmão expande facilmente, mas não retorna muito bem. Enquanto em condições como a fibrose, a complacência diminui, dificultando a expansão. O segundo fator que influencia na complacência pulmonar é a tensão superficial nos alvéolos. O líquido que reveste os alvéolos gera uma tensão superficial, que tenderia a colapsá-los. No entanto, o surfactante pulmonar reduz essa tensão, facilitando a expansão dos alvéolos e aumentando a compacência. Sem o surfactante, como em casos da síndrome do desconforto por respiratório, a complacência pulmonar seria drasticamente reduzida. Com esses dois fatores citados, tudo que eu posso dizer para terminar a explicação é que a complacência pulmonar, portanto, reflete a eficácia dos pulmões
em se expandir e é fundamental para a troca gasosa eficiente. Alterações na complacência afetam diretamente na ventilação e na oxigenação do organismo.